Olá, eu sou Rebeca Maris, fisioterapeuta, trabalho com práticas integrativas na Prefeitura do Recife e hoje iremos realizar a aula de movimento ativo para você se beneficiar nesse momento tão importante. Então, primeiramente, você só precisa de uma cadeira. Qualquer cadeira na sua casa, certifique que ela é confortável, porém segura, que ela não fique balançando para não causar nenhum acidente e, claro, desconfortos. A aula ela tem o objetivo de trabalhar toda a função do seu corpo, gerando mais flexibilidade, alongamento, força, consciência corporal e muito mais. Claro que a única contraindicação será se você está numa fase de grandes inflamações ou de muito desconforto agudo. Caso você já tenha passado dessa parte, nessa fase, pode realizar normalmente. Todos os exercícios possuem adaptação, mas eu sempre sugiro que você estimule ao máximo o seu corpo para que ele ganhe cada vez mais possibilidades e mais função. Então, vamos lá? Ok, então vamos lá. Começaremos na cadeira sentados. Então, primeiramente, a gente vai aquecer o nosso corpo, começando pela cabeça. Então, comece a inclinar a sua cabeça para um lado e para o outro, como se a sua orelha quisesse tocar no ombro. Porém, é apenas a sua cabeça que movimenta. Evite elevar o ombro. Então, faça suave, no seu limite, e vamos tentar repetir 10 vezes para cada lado. Respiração livre nesse momento. Então, vamos lá, já estamos aqui mais ou menos 7 repetições. É normal em algum momento você sentir um estalido ou alguma sensação de tensão na região do pescoço. E agora iremos olhar para um lado, por cima do ombro, e para o outro. 5 cada lado. Mais uma. Olhando para baixo e olhando para cima. Para baixo e para cima. Perceba que é apenas a cabeça que se mexe. E agora iremos fazer um movimento circular com toda a cabeça, em torno de 3 repetições para cada lado. Então eu faço toda essa amplitude para o lado, para frente, para baixo, para trás. E repito. Vou para o outro lado agora. Mais uma. Ok. E agora iremos para os nossos ombros. Como muitas pessoas não conseguem controlar bem o ombro, eu indico que coloque a sua mão na cadeira ou no quadril, não sei como é a sua cadeira, mas deixe a mão parada e tente focar apenas o ombro em movimento. Então, a gente vai fazer um giro para trás com os 2 ombros, ok? O errado seria esse movimento se propagar para o braço todo. Nessa hora eu quero que você apenas foque no ombro. Também em torno de 10 repetições. E agora a gente muda o sentido do círculo, indo para frente. E lembrando, apenas no ombro. Ótimo. Iremos colocar nossas mãos lá atrás. Então, se a sua cadeira ela é muito volumosa atrás, o encosto, você pode se virar e fazer essa mesma movimentação, entrelaçando os seus dedos, abrindo o seu tórax e tentando esticar ao máximo o seu cotovelo, deixando a cabeça para frente, o olhar no horizonte. Se for possível, se você tiver flexibilidade ou quiser avançar um pouquinho mais, você vai tentar levantar o seu braço, esticado, mantendo o peitoral aberto e mantém, segura, respira normalmente e retorna. Mais uma vez, puxa o ar e levanta ou estica no seu limite e retorna. Perfeito. E agora iremos fazer o movimento para cima, unindo os nossos dedos, girando a palma para o céu e levantando o máximo que você consegue. Segura e tenta levar um ombro lá para cima, o outro ombro. Apenas movimento do braço e ombro. E agora a gente vai aumentando essa inclinação, levando um pouquinho do tórax e vai aumentando, sem deixar a coluna lombar sair da cadeira. Solta os braços e vamos girar os nossos punhos, fazendo também um movimento circular.
em torno de 10 para um lado e depois a gente muda esse sentido. Se tiver dificuldade em controlar esse movimento, tenta olhar o desenho que a sua mão está fazendo. Precisa ser um círculo, explorando toda essa amplitude funcional do seu punho. E agora a gente irá juntar nossas palmas na frente do seu tórax, toda a mão em contato, os dedos apontados para a sua cabeça, e iremos descer o máximo que a gente consegue sem descolar a mão. Então, desce e segura no seu limite. Se já teve uma desconexão, volta um pouquinho e mantém nesse sentido. Segura, tenta relaxar o ombro, respira livremente, segura e relaxa. Se precisar, pode fazer um movimento para soltar. E aí agora a gente vai fazer o movimento contrário, onde a gente conecta o dorso da mão. Dorso com dorso, porém iniciando do umbigo. Então, eu vou subindo o máximo que eu consigo, sem desconectar o dorso da mão, e relaxo os cotovelos, os ombros e mantenho. Segura, olha para a mão, verifica se realmente está acontecendo o que eu estou solicitando, que fique em contato o dorso da mão. E aí solta um pouquinho, se precisar mexe a mão, balança e relaxa. E agora iremos encostar toda a nossa coluna na cadeira, no encosto, e fazer o movimento para a coluna. Uma mão na lateral, as mãos, na verdade, na lateral. O movimento vai acontecer aqui no seu tronco. É essencial que toda a sua coluna fique encostada, que você trabalhe nesse plano aqui lateral. Não é para se deslocar para frente e nem para trás. Então, eu vou tentar ir o máximo, como se eu quisesse alcançar algo no chão, e retorno. Vou o máximo e retorno. E eu olho para o chão. É como se realmente tivesse um objeto no chão. Eu tento ir e tento vir. O errado seria eu me deslocar para frente. Não queremos ir para o pé. Então, fica aqui atrás, tá? A sensação ocorrerá aqui na lateral do seu tronco. Vamos repetindo, não para de mexer, relaxa o abdômen nesse momento, olhando para frente. E a gente vai agora somar com o movimento de um braço. O braço aqui por cima da cabeça e volta. Vai, solta e volta. Puxa o ar e solta na ida. Puxa e solta. Mais 2 vezes. Perceba que até o meu pescoço ele também está se inclinando. Tá? Ele vai no movimento, toda a cabeça, toda a coluna se acompanha nessa inclinação. Ok? E agora nós iremos fazer o movimento de girar o tronco, ainda encostado na cadeira. E nesse momento iremos utilizar o próprio encosto. Uma mão irá segurar o encosto e a outra vai tentar também ir para lá. Porém, se você não consegue colocar as duas, você pode colocar uma na lateral da sua cadeira e você olha lá para trás. O máximo que você consegue. Segura um tempo, perceba se o seu abdômen nesse momento está relaxado, solta o ar e retorna. E aí a gente vai para o outro lado, fazer de forma alternada. Ou a mão aqui na lateral da cadeira, ou eu vou colocar as duas no encosto. E olha lá para trás. Perceba que minhas pernas, elas não se lateralizam, elas não vão para o lado, elas se permanecem para frente e o movimento acontece aqui puramente no tronco. Então eu vou segurar, relaxo, solto o ar e volto suave. Tudo de forma controlada. Não deixa o corpo desabar, não deixa ele ir de vez. Você controla o retorno e também a ida. Mais uma vez para cada lado. A minha sugestão é sempre trabalhar em torno de 5 a 10 repetições cada lado, cada exercício. Mas tudo também é relativo. Se você achar necessidade de fazer menos, tudo bem. Ou de mais, também fique à vontade, tá? Porém, teremos mais exercícios, não se canse logo de início, ok? Então agora, iremos para a nossa perna.
Primeiramente, eu quero que você vá um pouquinho mais para frente na sua cadeira e coloque uma perna esticada, ok? Com o seu pé levantado, não é os dedos abaixados, relaxados, você vai apenas apoiar o calcanhar e manter os dedos elevados. Perna totalmente esticada e você vai puxar o ar e soltar, indo até o seu pé. Não importa até onde você consegue ir, o importante é manter todos esses parâmetros. Mantenha o joelho esticado, mantenha o pé durinho para conseguir realmente ter um bom alongamento, tá? E claro, se você sentir a necessidade de abraçar a perna, faz assim, mas não deixa sair todos esses parâmetros, tá? Puxo o ar e solto, solto, solto e volto. Puxo e vou novamente, eu vou olhando para a perna, eu vou deixando meu corpo se enrolar e volto. Nesse momento você vai sentir que essa perna dá uma travada no seu corpo para você não desabar. Então, lembra de realmente se fixar bem para não ter um desequilíbrio nesse momento, tá? Então, puxo o ar e solta indo. Puxa e solta. E aí, iremos trocar a perna, ok? Mesma forma, puxo e vou do máximo. Puxo o ar e vou. Tenta sempre ir mais. Não aceita aquele limite inicial. Tenta ir avançando. Puxa e solta no movimento. Mais uma. E solta o ar e retorna. Esse foi um alongamento bastante intenso, não só para essa região posterior da perna, mas também tendo bastante influência na coluna. Então, se você possui dor na coluna lombar ou sente um pouco mais de cansaço, é provável que você sinta esticar mais na região da coluna. Isso é normal. O que não é normal, o que não é para acontecer nesse momento, é uma dor forte que realmente te limite ou te deixa ser realmente muito incapacitante. Mas caso você apenas esteja sentindo um esticão do tecido, do músculo, tá tudo bem, pode continuar, porque o propósito é esse, realmente estimular o teu corpo, ok? E agora, algo que é um pouco difícil para muitas pessoas é colocar o nosso pé no joelho contrário. Então, eu já começo falando de algumas adaptações. Para quem não consegue ficar nessa posição assim tranquilamente, você pode iniciar do jeito que você consegue trazer a sua perna, tá? Então, imaginemos que você fica nessa posição e você vai tentar soltar mais esse seu quadril, você empurrando a sua perna para baixo, tá? Então, se você está nesse exemplo de não conseguir descer tanta perna, você vai fazer esse balanço, até que você vai ganhando essa amplitude, tá? Então, essa é a primeira adaptação para o exercício, ok? E claro, você vai fazer nas duas, sempre nas duas pernas. Independente do que você sinta, do que você tenha, sempre a gente estimula o corpo de forma geral, tá? Se ainda está muito difícil da perna chegar no joelho, então o seu exercício inicial será tentar trazer a perna para o joelho. Então você vai tentar e você vai puxando e volta. E aí vai repetindo isso, traz e você vai puxando de alguma forma o seu pé. Nesses casos muito mais severos, você pode de repente até colocar uma calça, um tecido que você puxe sua perna e traga. E vai fazendo essa repetição, tá? E querendo avançar mais, conseguiu trazer um pouquinho, aí você já tenta fazer essa descida do joelho. Então, a primeira coisa que tem que fazer é conquistar essa posição livre e confortável, para começar realmente o exercício que eu quero sugerir. Porém, se você fica com um pouquinho o joelho elevado, tá? Se chega só o pé, não tem problema. Essa segunda parte você vai poder executar. E como seria essa segunda parte? Nessa posição, você vai puxar o ar e você vai somar uma inclinação do seu corpo para frente. E volta. Da mesma forma, no seu limite. Se você só chega aqui, tudo bem, a sua repetição vai ficar nesse limite.
Mas tenta ir mais, até que você consiga realmente abraçar a sua perna. E nesse movimento, você precisa realmente sentir essa perna que está dobrada ser mexida, alongada, que esse é o intuito do movimento. E a gente repete 10 vezes, solta o ar, puxa e desce. Novamente. Se você quer avançar, se você tem uma boa flexibilidade como eu tenho, você pode tentar lançar os seus braços para frente. Como eu disse, é importante sentir a estrutura esticando. Então, eu, Rebeca, não sinto aqui nada. Então, eu preciso ir mais. Então, se você também sente que pode ir mais, vá. Você tem que sentir realmente o seu corpo esticar. Vamos para a outra perna, tornozelo ou calcanhar, lembrando dos seus limites. E a gente puxa o ar e solta e retorna. Solta e retorna. Vamos lá. Em torno de 10 repetições. Lembrando sempre tentar avançar mais. Puxa o ar e solta. Lembra de deixar o corpo solto, não precisa de tensão nem rigidez. É um momento que a gente quer soltar as estruturas, então nada de ficar contraindo em excesso, principalmente o abdômen, relaxa. Mais uma, puxa o ar e solta. Perfeito. Percebam que a gente está sentado, então se um belo dia você não quer ir para a cadeira, faz no seu sofá. Tá? Pessoas que estão fazendo home office também faz na sua cadeira de trabalho, tenta executar algum desses movimentos que vai trazer grandes benefícios para você. E aí o próximo, a gente pode sentar um pouquinho mais para o meio da cadeira, a gente vai realizar esse cruzamento da perna, tá? Da mesma forma, se você ainda não consegue alcançar aqui, o seu exercício será já trazer a perna antes de fazer essa segunda parte. Caso você consiga, ótimo. Você vai tentar abraçar essa perna de cima. Então, você vem. Se você conseguir colocar o pé na cadeira, ótimo. O intuito é abraçar essa sua perna. E a sensação que você precisa ter é nessa perna que está sendo puxada. Algo aqui sendo esticado. O corpo reto e abraça. E aí eu simplesmente mantenho. Puxo o ar livremente e seguro. Cada vez mais eu tentando abraçar e levar lá para aquele lado, tá? Eu quero deixar toda essa região ser alongada. Volto devagar e vou para a outra perna. Abraço, seguro, mantenho a coluna reta. Eu estou de ponta de pé porque a cadeira para mim é um pouquinho grande, mas se você quiser ficar com o pé todo apoiado, você vê uma cadeira adaptada, né, para você, ou como eu fiz agora, eu fui um pouquinho para frente. Mas o importante é aqui que acontece, é abraçar essa perna. E eu retorno. Ok? Iremos fazer mais um, agora focado bem também em perna. Nesse momento você precisa ir um pouquinho mais para o lado da sua cadeira e vamos tentar pegar no nosso pé ou o tornozelo. Se não for muito confortável, você vai tentar adaptar na sua cadeira, tá? Como eu vou adaptar aqui, eu estou indo mais para trás e para pegar o seu pé existem várias formas. Você pode dar uma inclinada no seu tronco e pegar o tornozelo e voltar para essa posição. Você pode pegar pela frente e levar lá para trás. Ou se você tiver uma boa destreza e mobilidade, você já pode pegar por aqui. O que importa é que você fique fixo, tá? E você vai tentar encostar o seu calcanhar lá atrás. Ou puxar o seu limite, tá? Se você ficar muito para a pontinha, o teu corpo vai desequilibrar. Então, é importante ter esse deslocamento do corpo mais para a lateral e a mão fixando no outro lado da cadeira. Pega, segura um pouquinho e apenas mantém. Volto suave, vou para o outro lado e da mesma forma, pego o meu tornozelo, relaxo a perna e mantenho no seu limite. Se não consegue chegar aqui, iremos ter que adaptar uma forma de você conseguir dobrar a perna dessa forma.
Se o seu joelho se incomoda demais, então eu recomendo que você faça alguns processos de automassagem nessa região do músculo da coxa. Porém, tenta estimular, dobrar o joelho. Outra forma que você pode estimular não só essa musculatura, mas o joelho, é na própria cadeira, claro que a aula é focada nisso, é você tentar trazer a perna o máximo que você consegue aqui. Tá? Então, se não está dando para fazer iremos adaptar você a abraçar um pouquinho a sua perna. Isso pensando na influência do seu joelho, porque vai se perder um pouco desse alongamento que eu propus anterior, tá? Então, a gente vem para cá e mantém. Segura um pouco, também abraçando. E eu volto. A outra. Sempre o máximo. Se para você é fácil colocar o pé na cadeira, perfeito. Faz só esse abraço desta forma. Se não for, não tem problema. Vai no seu limite tentando abraçar ao máximo com o tronco reto. Voltou, relaxou. E para ativar um pouquinho a nossa perna, nossos músculos, junto com algum alongamento dinâmico, né, com movimento, a gente vai realizar esse mesmo movimento que a gente fez agora, porém, levando a perna esticada à frente. Como assim? Corpo bem parado, eu vou abraçar e vou esticar. Vou abraçar e vou esticar. Se a sua perna não consegue se manter totalmente esticada e elevada, não tem problema ela ficar mais para baixo, tá? O importante é que o joelho ele dobre o máximo e você abraça, depois você vai esticar no seu limite, tá? Vou mostrar lateralmente para vocês entenderem essa questão do joelho. Então, você vai abraçar ao máximo, mas estica também o máximo. Ou estica para baixo, ou vai deixar ela elevadinha no nível da sua cadeira. Tá? E aí a gente repete. Você vai estar nesse momento encostado na cadeira, para que isso aqui não aconteça. A gente quer controle. A cadeira vai estar ajudando para você não errar dessa forma, mas o foco não é esse controle de tronco agora. A gente quer trabalho exclusivo de perna. Então fixa bem no encosto da sua cadeira. Tá? Imagine que está aqui o encosto, e eu abraço e eu estico. Puxo ar, solto. Puxo, solto. Puxo. Mais uma. E aí a gente vai para o outro lado. Também fazer do outro lado para vocês perceberem. Puxo ar, solto. Solto. E eu estou mostrando de lado, porém em casa eu quero que vocês executem encostado aqui, tá? Para sentir essa região da coxa aqui trabalhar. Aqui eu alongo, aqui ó, força. Alongo, força. Puxo ar. Perceba que é com controle. Eu não desabo a perna, não jogo. Então, ó, controle. Mais uma. Perfeito. Se precisar dar intervalos, não tem problema, mas faça tudo sequenciado. Não é para você fragmentar essa aula durante o dia, é separar um horário específico e fazer todos os exercícios. Se nesse momento foi muito intenso pela questão muscular, para, bebe uma água e retoma 2 minutinhos no máximo de intervalo, tá? E o próximo, você também vai precisar ir um pouquinho mais para frente na sua cadeira, ache uma forma confortável e separe os 2 pés, né, as 2 pernas também esticadas. E aqui também vai seguir a mesma informação de respeitar o seu limite, equilíbrio, coordenação, mas tentem um pouquinho mais, tá? Mantenha essa perna sempre esticada. E agora iremos abrir os nossos braços, deixando realmente o tronco reto. Você precisa nessa hora controlar, não deixe ele relaxado. Porém, se para você é difícil manter esta postura, porque não tem tanta flexibilidade, tudo bem você dobrar um pouquinho o joelho, não há problema. Então você pode adaptar dessa forma, porém com o calcanhar, apenas o calcanhar apoiado, tá? E aí seria essa sua posição. Caso você consiga, ótimo. Ou você pode começar assim e depois ir para esta. Tudo bem também, tá? Então, começando da forma adaptada, nessa posição, a mão de um lado vai tentar alcançar o pé contrário. Eu volto, me ativo, puxo ar e vou para o outro.
ok? Isso é a primeira adaptação. Puxo ar e solto. Se você consegue fazer desta forma, que é o exercício primordial, tá? Mas realmente mais intenso, também vai ser a mesma movimentação do braço. Eu vou o máximo e retorno. Percebam que até eu vou menos, porque realmente exige mais alongamento da coluna e da perna. Fora o controle que você precisa ser do teu tronco, tá? Então, puxo ar, solto. Fique reta, solto. Olha lá pro pé, puxa e solta. Mais uma, puxa e solta. Perfeito. Relaxa os braços, recolhe as pernas, dá uma respirada suave. Lembra que também não é para ficar confortável demais, a gente precisa realmente estimular nosso corpo, tá? E agora iremos colocar a nossa perna um pouquinho mais para o lado da cadeira, colocar a perna lá para trás, tá? Nessa posição. Vou mostrar de lado para vocês entenderem um pouquinho melhor. Dessa forma, tá? E aí aqui você vai, primeiramente, né, para algumas pessoas isso aqui talvez seja difícil porque essa perna já estará sendo alongada, ok? Mas você vai tentar levar o máximo que você consegue e segurar o seu tronco. Apenas isso, tá? Porque o desafio é manter essa perna parada em alongamento e o seu tronco reto. E fica aqui, fazendo da forma original, que seria na lateral da sua cadeira. Nessa hora realmente não encosta, seria isso aqui, tá? E aí a gente se mantém. Ativa, fica, percebe esse alinhamento do seu tronco, fica, mantém, olha para frente, a sua mão pode ficar na cintura, se preferir pode ficar solta, se ainda há dificuldade, segura na cadeira, mas segura essa posição. Voltou e iremos para o outro lado, pé na frente, a outra vai lá para trás. Mantém essa angulação, ativa o teu tronco e mantém. Pontinha do pé lá apoiada no chão. O mais avançado seria com as mãos aqui, porque você não dá a roubada de segurar na cadeira. Então mantém, mantém, segura. Dedos apoiados. E eu volto. Perfeito. Agora, iremos também fazer um exercício para a lateral da nossa perna, onde ela vai para o lado, de forma esticada. Você vai ter que segurar na sua cadeira, seja como for, depende muito da sua cadeira. E você vai tentar trazê-la para frente e para o lado. Também pode ser dessa forma que você fixa a sua mão, tá? Então, você traz a perna para frente e volta para o lado. Para frente e para o lado. Dessa forma também serve, porém o braço pode estar te limitando. Então, se você puder ficar aqui mais para a lateral, seria adequado. Se não consegue segurar aqui na cadeira, segura uma na perna e repete o movimento. Da mesma forma, se não dá para deixar ela muito alta, faz ela mais aqui embaixo. Você só vai precisar ir um pouquinho mais para a ponta para a cadeira não te limitar. E aí você vai mesmo assim arrastando pelo chão, tá? Fazendo essa meia lua para frente e para o lado. Caso consiga, lembra, ó, de levantar. Vai trabalhar todo o teu quadril e coxa. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Vamos para o outro lado. Na pontinha, perna esticada, corpo reto, ativo. E eu vou trazer a perna e volto. É essencial que você controle esse tronco, não deixe ele deformar. Então, puxo o ar, solto. Puxo, solto. Solto. Mais uma. Perfeito. E aí a gente vai finalizar os exercícios sentados para a gente fazer alguns exercícios em pé. Primeiramente, a gente vai finalizar pelo pé, onde a gente vai colocar o pé nessa posição, com os dedos em alongamento. E a gente vai fazer um movimento de círculo
com o calcanhar. Então, nessa hora é essencial que você olhe para o seu pé para visualizar o movimento do calcanhar, tá? O calcanhar que faz esse movimento de círculo. E você vai tentar para fora e depois virar para dentro. Com os dedos, apenas os dedos apoiados. E isso nas os dois pés. Circula, circula, olha para o pé, controla esse movimento. Ok? Então, vamos lá ficar em pé. E agora em pé, você vai se posicionar na lateral da sua cadeira. Ela vai te servir de apoio, de equilíbrio. E a gente vai fazer o movimento para o seu quadril. É essencial ter o controle do seu tronco nesse momento. Então, deixa ele parado. Você vai levantar essa perna, tá? No caso aqui, estou com minha perna direita. E eu vou levar lá para frente e para trás. É só um balanço, como se fosse um pêndulo. E eu faço em torno de 10, 20 repetições. Se você quer forçar mais essa amplitude, tudo bem. É só fazer. Agora, não deixa o tronco fazer isso, não. A gente só está balançando aqui, ó, coxa. O outro lado, fixa a perna e balança, da mesma forma. Soltando o ar, normalmente, não precisa executar a respiração que a gente faz, bem específica, é ar normal. Perfeito. E agora, atrás da cadeira, é essencial ser numa parte mais alta, porém, esse mesmo exercício pode ser adaptado na parede. Mas como a proposta hoje é cadeira, iremos fazer com ela. Então, o movimento ele vai ser essencial para o nosso tórax. Então, o que você precisa sentir nesse momento é a sua região torácica e braço ser realmente esticado. De quebra, a sua perna também vai ser alongada. Mas a primeira adaptação vai relaxar um pouquinho mais a perna. Então, você precisa colocar as suas mãos na cadeira, se afasta um pouquinho mais da cadeira. E aí, a primeira adaptação, para você que sente muito esticão aqui na perna, na posterior, né, não tem tanta flexibilidade ainda, você relaxa um pouco mais esses joelhos, deixando realmente levemente flexionados. Puxo o ar e a gente vai encaixar nossa cabeça entre os braços. Então, eu solto o ar e vou o máximo. Retorno, puxo e vou e retorno. Tenta sempre ir o máximo lá para baixo, tá? Então, solta e volta. Se para você já é mais fácil ou você quer avançar no exercício, a minha sugestão é com os joelhos totalmente esticados, tá? Da mesma forma, eu puxo o ar e vou soltar. Aqui, além dos braços, tórax, a perna, a região posterior vai ser também estimulada. Então, vai o seu limite e retorna neutro. Puxa o ar e solta. Mais duas. Perfeito. E claro, se você acha que dá para fazer um pouquinho mais, faz. Eu apoio bastante que você estimule bem o seu corpo. Mas se você estiver um pouco cansado, devido já aos exercícios anteriores, faz um pouquinho menos, não tem problema. É interessante repetir mais vezes essa sequência para você ganhar mais destreza, coordenação e, claro, flexibilidade, tá? Iremos agora fazer um estímulo da nossa panturrilha. A cadeira apenas vai servir para equilíbrio e se for necessário. Claro que se você já sente que não tem um bom equilíbrio, ou não tem caminhado com tanta frequência, ou tem uma grande incidência de torção de tornozelo, faz segurando primeiro, tá? Segura, mas não se agarra, apenas mantém essa região como um porto seguro. E você vai ficar na ponta dos seus pés e depois para o calcanhar. Ponta dos pés, calcanhar. Meu tronco não se altera, eu não faço oscilações do tronco. Eu apenas fico na ponta, volto suave, tiro os meus dedos do pé,
ou seja, apoio apenas o meu calcanhar. Ponta do pé, calcanhar, ponta do pé e calcanhar. 10 repetições. Se você quer avançar no exercício, solta a cadeira, que aí vai trabalhar mais o equilíbrio, ou seja, oscilações podem acontecer, mas esse ajuste é exatamente a conquista do equilíbrio. Então, repete mais vezes, tá? Da mesma forma, ponta de pé, calcanhar. Uma forma mais intensa de equilíbrio é a gente usar o braço também no movimento. Então, você pode inicialmente segurar uma mão na cadeira, ficar na ponta de pé, tira a mão e volta, calcanhar. Mão, calcanhar. Mão, calcanhar. Então, quase um balé. E vai. Ok? Claro que você tenta trocar o outro lado da mão, certo? Da mesma forma, você vai fazer o movimento lá da ponta de pé, calcanhar com a outra mão, tá? Porque mesmo sendo trabalhado o equilíbrio, o braço também está sendo estimulado aqui pela questão da contração muscular. E óbvio que o avançado exercício nada mais é que sem segurar na cadeira. Então, você vai simplesmente fazer com as duas mãos, ponta de pé, calcanhar, ponta de pé, calcanhar. E vai suave. Respiração livre, o importante é controle. Você dita o ritmo do movimento. Ponta de pé, calcanhar. Perfeito. Vamos agora intensivar um pouquinho mais os nossos movimentos. Esse momento é essencial que você tenha a garantia que está seguro na sua cadeira. Então, não deixe a sua cadeira sair do lugar, escorregar. Então, se for necessário, bota ela encostada na parede, tá? Para garantir que realmente não aconteça um acidente. Então, digamos que a minha cadeira está encostada na parede, ela não vai escorregar para trás e isso vai me dar segurança para esse próximo exercício. Ele é essencial para a gente agora alongar a nossa perna. Então, eu quero que você tente colocar o pé em cima da cadeira. Apenas isso. E você vai estar olhando para a cadeira nesse momento, tá? Se tá difícil colocar o seu pé aqui em cima, tenta achar uma outra cadeira em casa, pode ser aqueles banquinhos, um tamborete, algo que realmente seja mais baixo, porque o exercício agora é para ativar a perna e controle de tronco ao mesmo tempo, tá? Então, eu estarei virada para o meu dispositivo, cadeira ou banquinho, e eu vou trazer a perna e volto. Perna e volto. Tronco parado, reto. Puxo o ar, solto, puxo, solto. E eu faço alternado. Tronco parado, solto o ar, puxo, solto. Se nesse momento é difícil manter o equilíbrio, bota também perto da parede ou coloca outra cadeira do seu lado. Lembra, faz com segurança. Então, tudo depende do seu limite. Então, existem várias adaptações. Se você consegue fazer assim, ótimo. Mas faça com cuidado, conheça seu limite e cada vez mais avance. Mas vai um dia de cada vez, estimulando no seu limite para avançar cada vez mais, tá? Então, mais 3 vezes cada perna. Solta o ar subindo. É só tocar a perna, ela não precisa repousar. Mais um aqui. Perfeito. E agora, esse é o momento que é para a cadeira não sair do lugar. Porque eu vou colocar minha perna em cima e eu vou levar o meu tronco lá para frente. Ou seja, eu vou projetar o meu peso lá para frente. Se a sua cadeira ela é muito fina ou ela pode escorregar no chão, esse é o perigo, realmente pode dar errado. Então, certifique que ela não vai andar e nem o seu pé também anda. Então, fixa bem e você mantém o seu tronco reto, mãos à frente, puxo o ar e vou e volto.
Vou e volto. Puxo o ar e solto o ar. Puxo e solto. Puxo e solto. Da mesma forma, se está difícil por questão de equilíbrio, coloca outra cadeira ou coloca a cadeira perto de uma parede. Mas é essencial esse exercício para a gente trabalhar flexibilidade de quadril, joelho, tornozelo, fora toda a contração muscular, todo o fortalecimento que estamos tendo aqui, em conjunto com o nosso tronco, que precisa realmente dessa consciência e movimentação adequada, tá? Vamos trocar a perna da mesma forma, coluna reta, puxo o ar e solto, puxo e solto. Puxo o ar e solto. Puxo o ar e solto. Mais uma. Perfeito. Voltou a perna. Se sentir que esticou demais, descansa. 10 segundinhos. Não vamos ficar de moleza. E aí a gente retorna com a perna aqui em cima para a gente executar de uma outra forma, aonde a gente vai tentar colocar as mãos na cadeira, junto com o pé, ok? Dessa forma que eu estou mostrando, um pé no chão, as duas mãos na cadeira. E aqui eu vou tentar esticar ao máximo a minha perna e volto. Esticar e volto. No seu limite, não precisa realmente ir tudo. Se ainda não consegue, não tem problema, vai no seu limite e retorna. Limite e retorna, tá? Porém, a gente vai tentar almejar aqui. Se para você é muito difícil, ou por causa do joelho ou tornozelo, bota esse seu pé aqui, ó, mais para a pontinha. E aí vai dessa mesma forma, tá? Estica o máximo e volta. Lembra de fazer em segurança. Não deixa a cadeira sair do lugar. Vamos para o outro lado, pé em cima, mãos na lateral, a perna aqui esticada, você vai o máximo para frente, ó, e volta. E volta. Óbvio que se está muito difícil, não faz, tá, gente? Mas tenta estimular esse movimento. Pode ser no sofá também. Puxo a solta. E finalizou este aqui. Outro que a gente vai executar com o pé em cima da cadeira é desta forma. Mesma coisa, se não tem equilíbrio suficiente, segura em alguma coisa, tá? Com o calcanhar apenas apoiado, você vai tentar ir o máximo lá para frente. Da mesma forma que você pode ter feito no exercício anterior, pode ser um banquinho mais embaixo, não tem problema, tá? Você só vai colocar a perna mais alta se realmente já consegue ficar aqui com ela esticada. Se aqui já tá difícil, você precisa realmente descer essa perna, tá? Ou se não, estica aqui e segura. Aqui vai ser a sua adaptação, caso já esteja muito intenso esse alongamento. Se para você já é tranquilo manter a perna aqui tranquilamente, como eu mostro, você vai fazer o exercício de ir para frente, soltando o ar e retorna reto. Puxa o ar, solta e volta. Mais duas, vai o máximo. E a cabeça ela acompanha. E troca a perna. Se a sua cadeira é como a minha e é muito rígida, você pode colocar uma almofadinha ou um paninho para não incomodar tanto o osso que fica em contato, tá? É uma opção também. E a gente puxa o ar e vai o máximo lá para o pé. Puxa o ar, vai para o pé. Puxa o ar e vai. Mais duas. Muito bem. Essa proposta que eu vou fazer agora é só se você
se sente realmente já com o braço fortalecido para executar esse movimento. Então, se você não consegue levantar muito bem o seu corpo de uma cadeira, a gente vai começar com uma adaptação, mas o exercício posterior não será para você. Claro que agora, lá na frente, você pode tentar executar, mas vamos tentar ser realista na sua condição atual para que você não se machuque, porque ele realmente vai exigir força no seu braço, tá? Então, seria dessa forma, você apoiado um pouquinho mais na pontinha da sua cadeira, as mãos na cadeira, né? Também é adaptável para um sofá, se você achar mais confortável. E aí, primeiramente, se você ainda não tem tanta força, o exercício para você é tentar tirar o bumbum da cadeira empurrando com os braços. Imagine que alguém quer colocar uma folha de papel aqui na cadeira, então você precisa levantar com os braços e volta. Essa é a sua adaptação, tá? Forma iniciante de você trabalhar força nos braços, que é essencial para a gente ter uma boa função no nosso dia a dia. Então, eu puxo o ar e solto, puxo e solto, puxo e solto. Se para você dá para fazer mais intenso, ótimo, a gente vai fazer dessa forma. Mãos na cadeira, o bumbum sai da cadeira e você vai ou segurar aqui, apenas fica, ou você vai fazer um movimento de dobrar o cotovelo e esticar, curtinho. Perceba que minhas pernas estão dobradas, ela também ajuda no movimento. E eu tento algumas repetições. Certifique que a sua cadeira está bem fixa, para ela não escorregar e nem você se machucar. Se você quer avançar nesse exercício, você pode descer mais e levantar tudo. Solto o ar. Puxo. Faça a adaptação adequada para você. E volto. Esse realmente é muito focado para o seu braço, tá? Só faça se realmente for interessante e no limite certo. Agora iremos sentar no chão. Se você tiver um tapete, ótimo. Caso não, vai num paninho, num tatame. Veja algo que seja confortável. E a gente vai colocar os pés em cima da cadeira para trabalhar a força de quadril, coluna e muita coisa junta, tá? Então, precisaremos apenas deitar, colocar o pé na cadeira. Primeiramente, a gente vai colocar o calcanhar apoiado. Eu estou com o meu corpo totalmente apoiado no chão, mãos na lateral, e eu vou levantar o meu quadril o mais alto que eu consigo, tá? Então, puxo o ar no chão, aqui parada, e solto. Os pés permanecem, puxo o ar, solto. Vamos fazer 5. Essa é a terceira. Olha lá para o teto. Mais uma. Perfeito. Se está desconfortável o calcanhar, bota o paninho como eu falei. A segunda forma é com os dedos apoiados, ou seja, ponta de pé. E você vai também repetir dessa mesma forma. Puxa o ar e solta. 2. Ou na pontinha da cadeira, como eu estou fazendo, ou se quiser mais para frente. Aqui fica um pouquinho mais confortável para o pé, tá? 3. Solta o ar. Mais uma. Perfeito. E agora a gente relaxa um pouquinho a coluna, o corpo, já que está deitado no chão. Faz algum exercício de relaxamento que você já julga interessante, porque por hoje a gente acabou a nossa aula. Espero que tenha sido bom para você. Tenta repetir mais vezes para você ganhar essa força, flexibilidade e cada vez mais deixar o seu corpo funcionando melhor. Com certeza, evitar dores futuras ou controlando as dores que você já tem. Até a próxima aula. Se cuida!